Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur, eu sou contador e nesse vídeo eu vou trazer algumas novidades no que diz respeito à declaração de imposto de renda, e especificamente para investidores. Então, esse ano de 2023 temos algumas boas novidades para os investidores com respeito à declaração do imposto de renda. Então, dentre as novas regras, os três principais pontos em que a gente deve se atentar agora para fazer a declaração de 2023 referente ao ano de 2022. Então, vai ser obrigado a declarar, né, aquela pessoa ou aquele investidor, no caso aqui, como estamos falando de investidores, em que ele, primeiro caso é em que ele vendeu mais de 40 mil reais na Bolsa de Valores ao longo do ano de 2022. Então, vai ser obrigado a declarar essa pessoa que vendeu ao longo de todo o ano de 2022 mais de 40 mil. No caso aqui, por exemplo, né, você pode tirar para você saber se você vendeu mais de 40 mil reais ao longo do ano de 2022. Daria um exemplo aqui eu tenho um extrato, na verdade, de 2021, mas você só pegaria, aqui temos os débitos, são as vendas, na verdade, mas você pegaria o seu extrato e somaria, então, todos os débitos são as vendas, somaria todas as vendas, então, ao longo daquele ano de 2022, né, e se a soma ultrapassar os 40 mil aqui embaixo, você, então, estaria obrigado a declarar. Na segunda A segunda regra, então, para você saber se você está obrigado a declarar nesse ano, é se você teve lucro com alguma operação de venda acima dos 20 mil reais no mês. Então, já sabemos que temos aquela isenção para a venda de para isenção no imposto de renda para a venda de ações até 20 mil reais no mês. Mas, né, no caso, aqui está a nova lei, diz que você está obrigado a declarar apenas se obteve lucro em operações nas vendas acima de 20 mil no mês. Mas eu sou contador, né? Não, e digo assim para vocês que você está desobrigado a declarar, mas sempre, né, é interessante, mesmo que você fez essa venda acima de 20 mil no mês, por exemplo, e teve prejuízo, é muito interessante que você faça essa declaração desse prejuízo para poder então estar carregando esse prejuízo para exercícios posteriores e um dia, quando você obtiver um lucro em alguma operação, você está fazendo o abatimento desse prejuízo e assim obtendo, né, um ganho tributário em cima de uma operação futura. E a terceira opção, então, seria para as pessoas que têm mais de 300 mil investidos. Nesse caso também, quando falamos em 300k ou 300 mil reais investidos, na verdade essa lei se aplica a qualquer patrimônio, no caso. Se você tem algum imóvel, é, bens imóveis, bens móveis, qualquer tipo de patrimônio de bens e direitos em que o valor total seja superior a 300 mil reais, certo? Mas temos apenas algumas outras particularidades que eu gostaria de comentar. Por exemplo, né, se você fez ao longo do ano de 2022 uma venda de qualquer BDRs, qualquer BDR ou qualquer ETF, você já não entra nessa regra, né, de não declaração, porque tanto os BDRs quanto os ETFs não entram na regra, né, de isenção dos 20 mil reais por mês. Então, na venda de qualquer um desses dois ativos, você já estaria obrigado a apresentar essa declaração, certo? E um outro ressalve também importante, né? Se você já em outras declarações carrega prejuízos passados na sua declaração, prejuízos de resultados anteriores, é muito interessante que você faça essa declaração também, porque você, ao fazer a declaração, você está passando, você carrega esse prejuízo da sua declaração do ano anterior, aliás, do ano de 2021 para o ano de 2022. Então, você tem que sempre estar atualizando essa declaração, carregando os prejuízos passados para a declaração atual,
e assim, né, quando obtiver os lucros, poder estar fazendo o abatimento desse prejuízo. E também outra coisa que eu considero importante, você está fazendo a declaração, mesmo que você entre nessa regra aí, desses 3 pontos em que foi apresentado, é, se você estiver fazendo uma construção de patrimônio, como por exemplo um financiamento de um imóvel, ou tiver outros bens como carro, moto, enfim, outros bens, principalmente imóveis, é interessante sim que você faça essa declaração, mesmo que você seja investidor e não precise declarar. Eu considero importante que você faça essa declaração de imposto de renda para estar demonstrando para a Receita Federal que você está fazendo uma construção de patrimônio, porque não ficaria muito estranho para a Receita você, por exemplo, se está financiando um imóvel, por exemplo, e não estar apresentando aí, ficar um ano, você fez a declaração em anos anteriores, aí você passa, só porque você não atingiu esses, você está dentro dessa regra nova de isenção, você não estar aí mostrando, né, o pagamento do seu financiamento de um imóvel, não está mostrando a construção desse seu patrimônio ao longo do tempo. Então, é importante sim que você verifique todos os pontos necessários aí da sua declaração, dos seus bens, para ver, né, se vale a pena ou não fazer essa declaração. Outro ponto também que é importante comentar, se você é um trabalhador assalariado e você não tem certeza se você precisa ou não declarar, talvez assim mais fácil é procurar um contador para ver, mas um detalhezinho bem importante, quando você pega o informe de rendimentos anual com a sua empresa, se você olhar lá na linha onde diz lá imposto de renda retido na fonte, se tiver algum valor naquela linha, já é um forte indicativo que vai ser interessante para você, né, estar aí fazendo a sua declaração de imposto de renda, mesmo que você tenha imposto a restituir, né, mesmo que você não precise pagar nenhum imposto. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida aí, fico à disposição também. Podem deixar aí nos comentários as dúvidas que eu vou estar respondendo. Um abraço aí e até a próxima.